Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Nesta semana estamos no pré-aquecimento aí para a Semana do Alemão, que vai acontecer na semana que vem, entre os dias 25 e 29 de janeiro. Então esta semana aqui a gente vai ter uma série de conteúdos gravados aqui no canal. Lembrando que quarta-feira também nós vamos ter aulas ao vivo. E na próxima semana nós vamos ter aulas gravadas da Semana do Alemão e aulas ao vivo segunda, quarta, sexta. Isso se eu não resolver fazer aulas ao vivo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Muita gente tem me pedido, até mesmo como sugestão no WhatsApp da galera que já está nos grupos da Semana do Alemão, uma aula nova com os quadrinhos, com as histórias em quadrinhos. Se você chegou agora, chegou recentemente, um dos segmentos de estudo nosso, tanto aqui no canal quanto no nosso curso fechado, é o estudo de alemão, um nível um pouco mais rebuscado aí, utilizando histórias em quadrinhos. A gente trabalha com vários tipos de materiais, com textos, com áudio, com histórias cotidianas normais, com notícias. E a gente tem também esse segmento onde a gente estuda o alemão com histórias em quadrinhos. Então a galera pediu e eu fiz um vídeo aqui. Nós vamos estudar uma página da história, tá? E aí, conforme a gente estuda o diálogo ali, eu vou detalhando tudo que envolve ali aquelas sentenças em termos gramaticais, de pronúncia e tudo mais, tá legal? Então eu vou colocar a janela, vou colocar meu vídeo aqui no canto e vou abrir o quadrinho aqui. Como vocês podem ver, esta é a página que a gente vai estudar hoje. Esses são os diálogos. Parece pouca coisa, tá? Mas você verá que da maneira que eu vou colocar aqui para você, detalhando tudo em termos de gramática, frase, pronúncia, a aula vai ficar um pouco extensa. E já vai deixando seu like, se inscreva no canal, manda esse vídeo aqui para alguém que você sabe que precisa aprender o alemão, tá? Que nós vamos começar aqui agora. Então, curiosidade para você, tá? Curiosidade, aqui nós temos uma história do Tio Patinhas e do Pato Donald. Só que o Tio Patinhas em alemão não é Tio Patinhas. Tio Patinhas em alemão, deixa eu arrumar esse quadro aqui para ele ficar bonito aqui, ó. Fazer uma coisa bonita aqui pro canal, né? Tio Patinhas em alemão, nós dizemos Onkel Dagobert, tá? Onkel Dagobert. Onkel significa tio e Dagobert é um nome, tipo Dagoberto, tá? Então, não é Patinhas em alemão, é Onkel Dagobert. Curiosidade, tá? Donald continua sendo Donald. E aqui, o que está acontecendo aqui na história, né? Vamos começar estudando o que não é diálogo. A gente tem o Pato Donald chegando aqui, ó, todo faceiro. O Tio Patinhas tá puto com alguma coisa aqui, tá bravo com alguma coisa. E tem uma montanha de dinheiro aqui, né? Como sempre, o Tio Patinhas e suas montanhas de dinheiro. E tem uma placa aqui. O que está escrito nesta placa? Vamos estudar essas duas palavras aqui. Nós temos duas palavrinhas aqui, tá? Neueingänge. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Tá? Neueingänge. Então, vamos começar estudando essa primeira palavra aqui. Neueingänge. Neueingänge. O que significa Neueingänge? Neu, em alemão, como você viu na live da semana passada, é um adjetivo que significa novo, tá? Se você perdeu a live tá, a gravação está disponível aqui. A gente trabalha uma série de adjetivos e frases com eles. Neu significa novo e Eingänge significa entradas. Entradas novas ou novas entradas. Eu vou explicar um pouco melhor para você a origem da palavra Eingänge. A palavra Eingänge, ela é o plural da palavra Eingang. Tá, e o que isso muda na minha vida, professor? A partir da palavra Eingang, eu consigo explicar com mais detalhes o verbo que deu origem à palavra Eingang, que é o verbo eingehen. Ainda não fez sentido para você essa analogia, essa análise aqui de palavras? Veja só. O que eu quero, onde eu estou tentando chegar é: a maioria dos muitos substantivos em alemão são palavras
originadas de verbos. E aqui no caso, o verbo que deu origem à palavra Eingang, no singular, foi o verbo eingehen. Eingehen, tá? De modo que o verbo gehen sozinho é o verbo ir, de ir andando, gehen, ir. E sempre quando você tem o ein, o numeral ein na frente de um verbo, daqueles que se dividem, ele vai dar a entender de que, se este verbo significar deslocamento, ele vai dar a entender de que esse deslocamento estará indo em direção de alguma coisa, no sentido de entrar em algo, indo para dentro, tá? Então, se tem o ein à frente de um verbo que indica deslocamento, esse deslocamento está acontecendo para dentro de um lugar. No caso, nós temos o verbo gehen, ir, mais o ein, eingehen, entrar, tá? Dar de entrada. E, a partir deste verbo, a gente tem a palavra Eingang, que significa entrada, e o plural que fica Eingang. Eingang, tá? Pronúncia, mais ou menos assim, ó. Eingang. 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 Tá? Eingang. Eingang. Vai parecer estranho para quem chegou agora essa forma que eu tenho de ensinar a pronúncia, mas isso daqui permite que você consiga pronunciar a palavra e fazer o som, as palavras em alemão, de uma maneira mais rápida e simples, facilitando a memorização das palavras, tá? Então, Eingänge, entradas, tá? Eingänge, entradas, que vem do termo Eingang, entrada, que vem do verbo eingehen. Então, novas entradas, dinheiro que chegou recentemente, tá? Eu vou apagando aqui porque não tenho tanto espaço. Você pode, fazendo pausas, ir anotando no seu caderno. Em seguida, a gente tem o termo... Então, vou colocar aqui, novas entradas. O termo noch significa ainda, noch, tá? Pensa na palavra nó com um arrastadinho, com um chiado arrastado no fundo da garganta. Noch, tá? Noch. E o que significa, afinal, a palavra ungezählt? Tá? Este termo aqui significa não contado. E um verbo que deu origem a esta palavra é o verbo zählen, que significa contar. Preste atenção à pronúncia deste verbo. Você pronuncia assim, zählen, tá? O Z tem som de TS. Zählen, zählen. O trema faz com que a letra A ganhe som de E. Zählen, zählen. Duas coisas úteis para você que está começando do zero, por exemplo. No alemão, sempre quando você tem as letras U, N no começo de uma palavra, muito provavelmente esta palavra irá se tratar de um adjetivo que teve o seu significado, o seu sentido invertido. Exemplos. No português a gente também tem isso. Pegue, por exemplo, a palavra possível. Você colocar o in, fica impossível. Se você pegar o adjetivo visível e colocar o in, fica invisível. Então, as letras UN na frente dos adjetivos no alemão, elas invertem o significado deste adjetivo. Como o verbo zählen significa pagar, e a palavra gezählt nada mais é do que este verbo no passado, né? Se você tinha antes contar, depois você tem contado. Aí você tem uma forma de passado no alemão. Então, gezählt significa contado. Muitos verbos no alemão no passado são usados como adjetivos, até mesmo no português, né? Você tem o verbo contar. Quando você usa o verbo no passado, contado, você pode usar ele como adjetivo. Por exemplo, uma história mal contada. O termo mal contada descreve um adjetivo, uma condição daquela história. Ele acaba sendo usado como um adjetivo, tá? Então, no alemão, esta palavra aqui é um adjetivo, ungezählt, que nada mais é do que o adjetivo contado, com seu significado invertido, ungezählt, tá? Então, não contado. Novas entradas ainda não contadas, ainda não, provavelmente não foi, literalmente não foi contado o valor ali, tá? Isso só na plaquinha aqui. E por que eu gosto de ensinar desta maneira, tá? Para que você conheça um pouco da lógica, da morfologia, da estrutura,
por trás do idioma alemão, o que pode tornar a sua capacidade de estudo muito mais eficiente com o passar do tempo e vai gerar um efeito muito melhor do que você simplesmente colocasse isso daqui num Anki da vida ou só ficasse tentando decorar, tá? Você aqui vai começar a entender, olhar para o alemão de uma maneira diferente. Em vez de achar isso aqui um palavrão esquisito, você vai entender a origem desta palavra. Tá legal? Isso ajuda muitos alunos, por exemplo, a deduzirem significados. Depois de um tempo estudando essas técnicas aqui, você começa a ser capaz de deduzir alguns significados, porque sabe que uma palavra dá origem a outra, que uma palavra se junta a outra. Mas vamos agora aí ao que interessa, que são os diálogos. Nós vamos estudar palavra por palavra aqui, tá? Começamos com o Onkel Dagobert falando o seguinte: Nach endlich, wo hast du dich so lange rumgetrieben? Pass übrigens auf, wo du hintrittst. O que a gente tem aqui? Eu vou copiar esses diálogos aqui. Na endlich significa finalmente, tá? Finalmente. Endlich. Nach endlich. E eu recomendo que você aí no seu caderno copie estas frases em alemão e a tradução do lado, tá? Use cores diferentes, repita em voz alta, vai ajudar também. Se você não sabe nada, é normal que você se esqueça das palavras no dia seguinte. O foco seu, se você está começando do zero, é aprender 1, 2 ou 3 palavras novas por dia, tá? Você não vai reter muito vocabulário no começo, é perfeitamente normal, tá? Nach endlich, finalmente, tá? E ele faz uma pergunta: Wo hast du dich so lange rumgetrieben? Aqui, isso daqui é um verbo no passado, tá? Não é uma frase muito básica, já é uma estrutura bem complexazinha para você, se você estiver começando do zero. E o que a gente tem aqui? Wo, em alemão, significa onde, tá? A palavra hast é o verbo ter, que vem para colocar um segundo verbo no passado perfeito. Se você quer aprender tudo sobre passado perfeito no idioma alemão, numa das lives que estão gravadas aqui no canal, está escrito lá, tem no desenho e na descrição, passado perfeito no idioma alemão, tá? Wo hast, onde ter, tá? A palavrinha hast nada mais é do que o verbo haben, ter, conjugado na pessoa você, hast, tu tens, tá? Wo hast du, onde você ter, tá? Onde você ter, so lange, por tanto tempo, rumgetrieben é o passado perfeito do verbo rumtreiben. Isso daqui é um verbo mais coloquial, tipo de coisa que vai aparecer em livro e histórias em quadrinhos, tá? Então, não é assim um vocabulário essencial para você. Não é algo assim, meu Deus, se eu não souber disso, eu não vou sobreviver na Alemanha. Não. Tá legal? É o que está aqui no nosso quadrinho. Então, ele está perguntando onde você estava, onde você se enfiou durante tanto tempo, tá? Se eu fosse traduzir isso em português, eu colocaria: onde é que você se enfiou por tanto tempo, tá? Então, traduzindo ao pé da letra, wo hast du, onde ter você, so lange, por tanto tempo, rumgetrieben, andado, tá? Rumgetrieben é o passado perfeito do verbo rumtreiben, que significa andar por aí, tá? Literalmente significa andar por aí. E você deve estar se perguntando o que o dich está fazendo aqui. O dich é a pessoa do no acusativo, porque alguns verbos no alemão, eles funcionam do tipo: onde foi que você se enfiou? No português a gente tem o se. A pessoa executou uma ação nela mesma. Onde eu me enfiei? Onde ele se enfiou? E aqui é mais ou menos o caso, tá? Onde você se meteu? Por onde você se meteu por tanto tempo? Por onde você esteve? Tá? Por isso que você tem um dich aqui.
Lembrando que essa é uma estrutura um pouquinho mais avançada no idioma alemão, tá? Quem está começando do zero talvez não compreenda direito o que está acontecendo aqui, e aí eu te recomendo aulas mais básicas aqui do canal, mas você pode sim também aprender muita coisa em termos de vocabulário, e é sempre bom a gente já ir tendo contato, tá? Contato com estruturas, frases e palavras no idioma alemão. Então a gente tem Wo hast du dich so lange rumgetrieben? Onde você se meteu por tanto tempo, tá? E ele diz o seguinte, ele continua dizendo o seguinte. A propósito, este símbolo aqui, ele tem som de 2 S, tá? É o Westset, tem som de 2 S. E se você quiser fazer no seu teclado, você aperta Alt, mais vai no teclado numérico 0223 e vai sair essa letra aqui. Aqui ele continua dizendo o seguinte. Ops. Continua dizendo o seguinte. Pass übrigens auf, wo du hintrittst. Pass übrigens auf. A propósito. Tome cuidado, tá? O termo übrigens no alemão significa a propósito. A propósito, übrigens. E o termo aufpassen significa tomar cuidado, tá? Lembrando que este não é um verbo comum de você aprender no início de algum curso ou num nível mais básico, tá? O legal da gente estudar essa história é que a gente tem contato com o alemão do dia a dia, né? Que as pessoas usam em frases, então a gente não tem controle sobre aquilo que a gente vai ver. Logo, o verbo aufpassen significa tomar cuidado. Se a gente dividir este verbo, né? Este é um verbo que se divide ao meio em frases no presente. O auf vai para o final da frase, de modo que passen sozinho significa adequar-se. Tá? E o auf significa sobre alguma coisa. Então, quando a gente tem o verbo aufpassen, o verbo quer dizer que você tem que se adequar a alguma coisa. Quando você toma cuidado, você se adequa a uma situação, né? Dirija com cuidado. Dirija se adequando ao trânsito, né? Se alguém entrar com tudo na sua frente, você freia, você se adequa àquela situação. Fazendo este exercício, você consegue fazer uma associação melhor. Isso é chuva, tá caindo o mundo aqui agora. Então, aufpassen, tomar cuidado. E quando você dá uma ordem para alguém, tipo, tome cuidado, você diz pass auf, tá? Na forma imperativa dele, o auf fica no final da oração, tá? Você vê que a frase é dividida por vírgula, então cada oração fica ali entre vírgulas e o auf foi para o final. Pass auf, tome cuidado. Tome cuidado. No caso, tem um übrigens aqui, que a propósito, tome cuidado. Então, übrigens fica no meio desta oração, tá? Pass übrigens auf, tome cuidado. Ou pass auf. Se você é iniciante absoluto no alemão, você não precisa se preocupar em ser ou não capaz de montar essa frase. Sua preocupação é entender alguns elementos dela, algumas palavras, como, por exemplo, pegar, né? Aprender um termo novo na aula, que é o termo aufpassen ou pass auf. Se você, iniciante, sair dessa aula sabendo só isso daqui, se você não se esquecer disso, eu já vou ficar feliz, tá? Porque é muito comum a pessoa se esquecer de bastante coisa. Então, pass übrigens auf, tome cuidado a propósito, wo, onde você, du, hintrittst, tá? Hintrittst é o verbo hintreten conjugado, tá? Significa pisar. Hintreten significa pisar, tá legal? Hintreten significa pisar, pisar em algum lugar, tá? Sempre quando você vê o hin, significa que lá, alguém está indo em direção a alguma coisa ou vai pisar lá, tá legal? Então, hintreten. Como o Pato Donald está caminhando em direção à Montanha de Ouro, ele está chamando a atenção dele. Olha, toma cuidado onde você pisa, tá? Então, aqui a gente tem um verbo conjugado na pessoa do você. Pass übrigens auf, wo du hintrittst. Tá?
E aí o Pato Donald responde. O Pato Donald responde. Hast du Angst? Tá? Você tem medo? Hast, ter, tens, no caso você, tu. Du, você. Angst, medo. Tá? Angst. Hast du Angst? Você tem medo? E aí ele continua. Que eu, sobre seu geliebtes Geld. Que eu, sobre o seu amado dinheiro, pise, tá? Então ele está dizendo o seguinte, você tem medo? O das com este símbolo aqui, com os dois S's, é uma conjunção que significa que, tá? Uma estrutura avançada de frase, é uma conjunção. Quando você tem uma conjunção presente na frase, o verbo em questão vai para o final da frase. Você que é iniciante não precisa se preocupar com isso, tá? Apenas atente-se ao vocabulário e às frases em si. Isso seria tema para uma aula de mais de hora de duração para eu explicar em detalhes, tá legal? De repente eu faço uma live aí sobre as conjunções em alemão. Mas como a maioria do pessoal está no nível básico, se eu fizer uma live sobre conjunção em alemão, muita gente não vai estar em condições ainda de assistir a live, né? Então, aqui nós temos Hast du Angst? Você tem medo das que eu, ich, auf, sobre, tá? Dein, pronome possessivo da pessoa você, teu. Geliebtes Geld. Aqui, uma estrutura simples que é dinheiro amado, amado dinheiro. De modo que a palavra dinheiro no alemão é do gênero neutro, tá? Não sei se você se lembra, se você já está ciente, mas no alemão a gente tem gênero feminino, masculino e neutro. Dinheiro, Geld, é do gênero neutro, das. O termo geliebt vem do verbo lieben, amar, tá? O verbo lieben, amar, no passado perfeito fica geliebt, amado ou amada, tá? E como ele virou um adjetivo, o adjetivo quando vem antes de um substantivo no alemão, ele sofre uma declinaçãozinha. Como a palavra Geld é do gênero neutro, ele ganha as letras E, S. Meio que uma alusão aí, né? As letras A, S do artigo das. Então você tem Geliebtes Geld, tá? Que eu, sobre o seu amado dinheiro. E por último, trete, que é o verbo treten, a forma mais genérica de pisar ou passar por cima. Pisar ou passar por cima. Pisar em cima, né? Pisar, não passar por cima não. Passar por cima seria o verbo atropelar. Seria pisar em cima, tá? Pisar em cima de algo, treten. Então, que eu sobre o seu amado dinheiro pise, tá? Hast du Angst, dass ich auf dein geliebtes Geld trete, tá? Então aqui a gente tem um quadrinho, um trecho aqui de uma história em quadrinhos, tá? Onde a gente estuda ele por completo. E eu fiz essa aula aqui porque muita gente pediu, eu tinha uma série assim no canal, tá? Mas se você quer ser capaz de entender tudo que está numa história assim, de um quadrinho, de um texto, quer aprender alemão, quer ficar fluente em alemão em 2021 ou até 2022, quer ser capaz de falar esse idioma, não sabe por onde começar, sente que não tem capacidade de aprender, participe da Semana do Alemão, que começa no dia 25. Lá a gente vai ter uma série de aulas gravadas, materiais nos grupos, aulas ao vivo aqui, tá? Eu vou explicar a metodologia que a gente usa no nosso curso fechado, os estilos de aula que a gente usa para cada um dos níveis, além, é claro, de muito material gratuito para você já sair do evento falando e sabendo bastante coisa em alemão. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Se vocês gostaram, deixem um like aí, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Eu volto em breve com mais conteúdos aqui para vocês. Um abraço, ótimos estudos e um bom final de noite, a depender da hora que você estiver vendo esse vídeo. Agora já é de noite aqui, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.